Boa tarde a todos. Então, retomando, eu vou iniciar com uma apresentação de um caso clínico sobre qualidade de vida da paciente com doença HER2 metastática. Depois a doutora Daniele vai dar continuidade com a discussão e com a mesa. Bom, aqui então uma paciente jovem de 34 anos, sem nenhuma comorbidade, tinha uma alteração na palpação, no exame clínico, na mama esquerda. Foi feito uma investigação, a gente vai passar bem rapidamente, porque o que importa depois realmente é a qualidade de vida, então um caso clínico um pouco mais, só realmente uma pincelada. Um ultrassom de mamas, tinha um nódulo no quadrante superior lateral da mama esquerda, quase uma massa ali de 3 centímetros, com linfonodomegalia axilar também esquerda de 1,3 centímetros. Ela foi para biópsia, confirmou ser um CDI, um grau 3, com receptores hormonais negativos, HER2 uma cruz, com KI67 de, desculpa, HER2 positivo e com KI67 de 45%. Essa paciente foi a estadiamento. No estadiamento, tivemos a grata não surpresa de uma linfangite já pulmonar, na abertura de diagnóstico, com múltiplos nódulos pulmonares e múltiplas metástases hepáticas, também a maior delas com 3 centímetros. Ela fez também o restante do estadiamento, que foi negativo, a solicitação do teste genético foi realizada e apresentava apenas uma mutação do TP53. Então, esse aqui é o exame de fevereiro de 2014. Então, essa paciente é um caso clínico real da nossa instituição, do CEOF. E lá em fevereiro de 2014, aqui está o exame dela, mostrando mesmo ali os múltiplos nódulos pulmonares e também múltiplos nódulos hepáticos. Essa paciente, então, foi discutida e, na época, tinha acabado de ser aprovado o Cleópatra. Essa foi até a primeira paciente de Santa Catarina a usar o duplo bloqueio já autorizado pela Anvisa e tudo mais, fora de estudos. Então, ela iniciou o docetaxel com trastuzumab e pertuzumab endovenoso. Aqui a gente tem a comparação. Foi realizado um exame, porque ela tinha uma crise visceral, linfangite, precocemente, 2 meses depois do início do tratamento, após 3 ciclos, foi já feito um exame de controle com já uma melhora importante ali das lesões hepáticas, que a gente pode ver nesse exame de controle. Esse aqui, então, após o término da quimioterapia, após os 6 ciclos de docetaxel, junto com o duplo bloqueio, com uma resposta radiológica completa. Então, essa paciente que tinha um volume bem grande de doença, tanto hepático quanto pulmonar, em crise visceral, com linfangite, além da doença, logicamente, na mama e na axila, após 6 ciclos do protocolo Cleópatra, teve uma resposta radiológica completa. Isso, então, foi em fevereiro de 2014. 5 anos depois, essa paciente mantendo apenas o duplo bloqueio, que é o protocolo Cleópatra, endovenoso com pertuzumab e trastuzumab, ela continuava tendo essa resposta sustentada, com ausência de doença, e tendo uma toxicidade mínima. Ela teve uma redução, uma queda da sua fração de ejeção com esse duplo bloqueio. O basal dela era em torno de 64%, então reduziu para 58%, mas sem uma repercussão clínica, ela sempre foi assintomática, ficou acompanhando com o cardiologista, cardio-onco, sem necessidade de suspeição da medicação por essa toxicidade. Porém, foi bem discutido, foi discutido várias vezes essa paciente em tumor boards, se a gente teria alguma segurança de ou suspender esse tratamento, porque será que essa paciente não poderia ser potencialmente já curada, já que ela estava há 5 anos com duplo bloqueio, sem nenhuma evidência de progressão, ou então desescalonar o seu tratamento para apenas trastuzumab, para justamente tentar dar menos toxicidade, principalmente a cardiológica. Foi discutido, a paciente era um pouco insegura também, e a gente manteve, a princípio, o duplo bloqueio. Passaram-se mais quase 2 anos, então, 2 anos e meio, então, em junho de 2021, 7 anos e meio de tratamento, só mantendo o duplo bloqueio. A doença sistêmica continuava sem nenhuma evidência de progressão, porém, ela também fazia exame das mamas, e no ultrassom apareceram 2 lesões novas nas mamas. Então, ela também tinha resposta radiológica completa na mama, e aqui, na mama direita, que era contralateral, surgiu um nódulo de 1,3 centímetros, e na mama esquerda, que era ipsilateral ao câncer de origem, lá de 2014, um outro nódulo de 0,8, porém pouco suspeito. A de 1,3 era uma lesão suspeita, foi categorizado como BIRADS 4,
E essa paciente, então, foi para a core biopsy. E ali, só da mama direita, na época, e ela, então, ficou diagnosticado um CDI, aqui com receptores hormonais fortemente positivos, então, bem diferente do padrão da doença inicial. Era um HER2 duas cruzes, mas o FISH veio negativo. Era um KI67 também baixo, um luminal A-like. Depois a doutora Filomena me corrigiu que não dá para a gente dizer luminal antes de a gente fazer um PAM50, então é um luminal like. Bom, aí essa paciente foi discutido, então era um novo tumor, né? Então, voltando, era uma nova doença que não tinha relação com HER2, surgiu na mama direita, ela também tinha esse nódulo na mama esquerda, então foi discutido, será que essa paciente não teria benefício em fazer, então, uma cirurgia bilateral? Aí foi discutido e, no fim, foi optado por ela fazer a cirurgia das duas mamas e já abordar esse outro nódulo também, que também já era a mama que tinha aquela doença do HER2, onde começou toda a doença. Então, na mama direita, confirmou ser um CDI que tinha uma diferenciação neuroendócrina, tá? Uma porcentagem de 70% de diferenciação neuroendócrina, então, realmente um tumor bem diferente, com receptores hormonais fortemente positivos e um KI67 um pouco mais alto do que a gente tinha visto na biópsia, de 40%. Já na mama esquerda, também um CDI, com um CDIS associado, também um tumor luminal, aqui sim um luminal A, então foi o da mama esquerda que achasse, poderia nem ser câncer, não tinha sido biopsiado, e, na verdade, era também um carcinoma com padrão semelhante, porém com KI67 um pouco mais elevado. Diante desse quadro, qual que seria a melhor conduta? Foi discutido e foi recomendado manter o duplo bloqueio, até porque essa paciente estava livre de doença HER2 já foi 7 anos, né, há mais 7 anos e meio. Mas então foi discutido de associar um tratamento endócrino, até falou-se, será que iria reexpô-la à quimioterapia, já que ela tinha um KI67 elevado e tudo, e foi visto que não, que então foi discutido, vamos tentar fazer só hormonioterapia. Então ela ainda menstruava, então ela foi iniciado o Zoladex, associado depois ao inibidor da aromatase. Essa paciente, como várias das nossas pacientes, teve uma baixa tolerância ao inibidor da aromatase, usou só 3 meses, e ali a gente trocou então para tamoxifeno, associando ao Zoladex. Bom, então essa paciente tem toda essa história desse tempo todo livre de doença. Agora, já completando, no começo desse ano, 10 anos de uma doença metastática, com ausência de doença, né? Então ela teve uma nova doença na mama, que era uma doença inicial ainda, com linfonodos negativos, tratando também, fazendo hormonioterapia concomitante. E a queixa dela, basicamente, é porque ela era uma mulher muito ativa, sempre foi. Então, era uma paciente que tinha acabado de casar lá em 2014, e até queria ter filho, isso tudo, né, a impediu na época. E aí a queixa dela sempre foi o catéter. Então, o catéter a atrapalhava para fazer, porque ela era muito ativa, gostava de jogar beach tênis, academia, corrida, enfim, e era o que incomodava. E ela sabia que existia já o Herceptin subcutâneo, mas a gente ficou inseguro de deixar só com o Herceptin, até que veio a formulação e aprovação do Phesgo, que aí é o duplo bloqueio subcutâneo, e ela foi trocada, então, em janeiro de 2024, e ela tirou o catéter e vem fazendo atualmente, então, o tratamento subcutâneo sem necessitar mais ter nada endovenoso nem catéter. E aí, rapidamente, então, só uma revisão desse tratamento. O trastuzumab subcutâneo a gente já tem há um pouco mais de tempo. A gente tem que entender que alguns tratamentos oncológicos são poucos que existem nessa formulação subcutânea, porque eles precisam atingir uma concentração mínima sérica, com estudos randomizados, para realmente ver que não há uma perda, pensando que a gente vai deixar uma medicação que antes era endovenosa, tinha, né, mais facilmente cobrindo, enfim, o corpo inteiro de forma sistêmica, fazer algo subcutâneo para tratar o câncer é algo que a gente pode causar alguma insegurança. Mas isso tudo foi muito bem testado, e o Herceptin, na época, também já foi não inferior ao Herceptin endovenoso. Isso foi muito bom para a necessidade dos pacientes, então, como eu exemplifiquei dessa paciente, ela não precisa mais de catéter, bem menos tempo de infusão, então, enfim, é algo que ajuda bastante os pacientes, pensando realmente no bem do paciente, mas também pode ajudar bastante a equipe multidisciplinar, então, é menos tempo de infusão, menos complicações, menos profissionais envolvidos ali no atendimento do paciente, menos tempo do paciente na unidade de tratamento. E isso foi o Herceptin, que eu falei, mas agora a gente tem mais recentemente, então, essa nova combinação,
que é o Phesgo, que combina pertuzumab com trastuzumab subcutâneo, né? Então, feito na mesma infusão ali subcutânea. Ela é a primeira na oncologia que tem 2 anticorpos monoclonais numa injeção apenas de subcutânea. Ela contém os mesmos anticorpos, não muda nada, muda um pouco a dose, que eu já vou mostrar. E como que isso foi possível, né? Por que a gente não tem isso em quase todos os tratamentos da oncologia? Qual que é a limitação? É porque a gente tem que infundir um volume que geralmente tem que ser de forma endovenosa, porque deixar 15, 20, 30 ml no subcutâneo é algo que é um pouco inviável. Mas, com a combinação com a hialuronidase, isso foi possível, tanto que a gente consegue, ali, então, no Phesgo, 15 ml subcutâneo, sem problema algum, sem ficar aquele volume excessivo. Enfim, então, é algo que veio bem recente mesmo, com bastante vantagem aí para a equipe de enfermagem, paciente, etc. E o bom do Phesgo também é que a gente consegue fazer essa infusão em torno de 5 minutos, tendo depois uma necessidade de ficar observando alguns minutinhos que eu já vou mostrar. Então, esse foi o primeiro estudo que foi para avaliar a farmacocinética, a eficácia e a segurança. Então, não foi algo assim, a gente vai tentar fazer subcutâneo. Teve um estudo randomizado, comparando os 2 anticorpos endovenoso, que é o que a gente vinha fazendo esses anos todos, e versus o Phesgo, que é subcutâneo. Aqui, só para lembrar que esses estudos eles foram todos para a doença inicial. Tá? Isso é muito bom, porque geralmente a gente traz da doença metastática para a doença inicial. Já ser testado na doença inicial é melhor ainda, porque, né, enfim, justamente são aqueles pacientes que têm a doença curável, e eles foram esses pacientes que foram estudados. Então, a gente vê aqui que o desfecho primário, que é aquela concentração sérica mínima que eu falei, chega a ser, ele era só de não inferioridade, que então usar subcutâneo teria que provar que era não inferior às 2 medicações endovenosas, e na verdade ele tem até uma tendência à superioridade. Então, claro que isso não é, o estudo não foi desenhado para ver superioridade, mas a gente vê aqui uma tendência de a concentração sérica de Phesgo ser até maior do que a endovenosa. E as taxas de resposta patológica completa, como eu falei, isso foi testado nas pacientes na neoadjuvância, né, pacientes com a doença inicial, foi equivalente, né, então mostrando também a eficácia ali, equivalente entre as 2 formulações. E também o perfil de segurança, que é muito importante. Todos os efeitos adversos foram bem semelhantes, incluindo os cardiológicos, que são os mais temidos, os mais, né, que a gente mais teme, e foram semelhantes nas 2 formulações, bem baixos, enfim, mas semelhantes. E esse outro estudo, ele foi de fase 2, que foi para ver também a preferência do paciente, que eu acho que esse é o ponto principal, porque se a eficácia é a mesma, qual é a motivação de a gente procurar um outro tipo de tratamento, né, diferente, é realmente o conforto do paciente, a preferência do paciente. Também na doença inicial, foi comparado os pacientes que fizeram endovenoso ou só Phesgo, só não, né, mas a formulação subcutânea. E, como já tinha nos outros estudos, o pré-HER e o pré-FMAB, 85% dos pacientes preferiram o Phesgo. Né? Então, claro, isso acho que é um pouco simples de entender. Menos tempo de infusão, não precisa, né, não precisa punção endovenosa, não precisa ter catéter, então tem toda uma facilidade mesmo para o paciente usando o Phesgo. Então, a gente comparar o que é realmente o Phesgo, né, para a gente entender. A vantagem também é que ele é uma dose fixa, então não há desperdício, não é feito por quilo, não é calculado para cada paciente diferente, então é sempre a mesma dose, exceto a dose de ataque. Né? Então, a dose de ataque é 1.200 miligramas de pertuzumab e 600 miligramas de trastuzumab. Então, essa dose de ataque ela é feita em 15 ml. Então, esse é um pouquinho maior, a primeira dose é um pouquinho mais, o volume é um pouquinho maior, então tem que ser feito em 8 minutos, também um pouquinho mais de tempo, e tem que observar por 30 minutos. Mas isso é só na primeira aplicação. As demais, a dose também é fixa, de 600 de pertuzumab e 600 de trastuzumab. Aí, aqui, a infusão 5 minutos e 15 minutos de observação, ou seja, o tempo total, 20 minutos. Já na formulação endovenosa, que a gente ainda faz bastante, a dose ela é, tanto do Perjeta quanto do Herceptin, ela é variável conforme o quilo. Na dose de ataque, a gente tem uma dose um pouco maior também, que aí chega a levar 3 horas a infusão das 2 medicações, então é bem mais. Então, pensando que no outro a gente leva 38 minutos na dose de ataque, aqui são 3 horas, de forma endovenosa.
E nas doses subsequentes, esse tempo cai um pouco, cai ali para 1h30, mas ainda assim é 1h30 ao todo de tratamento, então no outro a gente leva 20 minutos. Então, realmente, para o paciente, é todo um conforto, pensando principalmente, acho que no paciente metastático, que é o que eu estou trazendo, está trazendo aqui, né? Depois a Daniele vai continuar. A qualidade de vida, o paciente vai... Essa paciente está há 10 anos fazendo o tratamento. Então, 10 anos, a cada 21 dias, tu ter uma economia aí de 1h e tanto do seu tempo, acho que conta bastante. Fora, como eu falei ali, a questão do catéter, de não tem necessidade. E é isso, pessoal. Obrigada. Então, agora vamos dar continuidade com a doutora Daniele, que vai chamar também o pessoal para a mesa para continuar. Obrigada, Isabel. Então, um caso bem bacana, uma das primeiras pacientes tratadas em Santa Catarina com esquema Cleópatra. E, realmente, a gente cada vez mais vê essas pacientes com longa resposta. Lembrar uma paciente com câncer metastático de novo, HER2 3 cruzes, receptor hormonal negativo. A gente sabe que TIOS mais alto também é um fator de melhor prognóstico. Então, que cada vez a gente consiga ver mais essas pacientes com tratamentos mais efetivos. Então, agora eu gostaria de começar a mesa do câncer de mama HER2 positivo. E, para a mesa, eu gostaria de convidar a doutora Aline Bianchini, que é radiologista com foco em mama na Clínica Imagem e presidente da Sociedade Catarinense de Radiologia. Gostaria de convidar também a doutora Ana Carolina de Rezende, radioterapeuta no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Dr. Bruno Lopes, neurocirurgião, Dr. Bruno Lopes, neuroradiologista da Clínica Imagem. Doutora Karen Poser, mastologista do Corpo Clínico do CEOF. Doutora Melina Moré Speck, neurocirurgiã do Hospital Bahia Sul. Dr. Michael Alvarado, breast surgeon na Califórnia, Estados Unidos. E Dr. Rafael Calix, médico oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein. Então, agora iniciando a mesa de câncer de mama HER2 positivo. A gente vai tentar abordar do cenário desde inicial até metastático. Sem dúvida, é importante a gente falar da parte histórica. Em 1987, que a gente reconheceu as pacientes com amplificação de HER2 como pacientes com uma doença mais agressiva, então uma doença com maior potencial de proliferação, invasão e agressividade, e um claro pior prognóstico. Essas pacientes tinham um pior prognóstico nessa época. Esse cenário mudou completamente com o advento do trastuzumab, então, com o desenvolvimento do anticorpo monoclonal anti-HER2 pelo Dr. David Slayman, e é uma das histórias, sem dúvida, mais bonitas da oncologia, uma das primeiras pacientes tratadas no estudo pivotal fase 1 do Dr. David Slayman, é uma paciente que está viva até hoje, e isso já faz mais de 30 anos, e, sem dúvida, foi uma das medicações que mais mudou a história da oncologia, tanto para pacientes com câncer de mama HER2 positivo, como para as pacientes com câncer de mama HER2, HER ultra low. Então, o trastuzumab mudou o paradigma para pelo menos 85% das pacientes com desenvolvimento dos anticorpos droga conjugados e mudou, sem dúvida, o prognóstico dessas pacientes, tanto no cenário inicial como avançado. E desde então, foi desenvolvido outro anticorpo, o pertuzumab, inibidores de tirosina quinase, anticorpos droga conjugado, que ajudaram a gente conseguir mudar o paradigma de uma doença extremamente agressiva com pior prognóstico, como uma das doenças que a gente consegue mais efetivamente tratar e melhorar o prognóstico, tanto na fase inicial como na fase avançada. Agora, iniciando com o estadiamento inicial, a gente sabe o quanto que pacientes com estádio 1 têm um bom prognóstico. Esse estudo já tem mais de uma década da publicação inicial. O EPIT Trial foi um estudo fase 2 feito pelo MD Anderson, que avaliou pacientes com tumores, na verdade, até mais do que estádio 1. Podiam ser pacientes com tumores até 3 centímetros e com esquema de TH, com Taxol por 12 semanas e trastuzumab por 1 ano, essas pacientes tiveram um excelente prognóstico. Essa é a avaliação final com 10 anos de follow-up. E vocês podem ver que essas pacientes, 96% de sobrevida livre de recorrência para essas pacientes com tumores até 3 centímetros. Ao todo, só ocorreram 6 eventos de recorrência à distância nesse grupo de pacientes que teve mais de 400 pacientes avaliadas.
Mais recentemente, a gente avaliou a realização de um anticorpo droga conjugado, o TDM1, também nesse cenário de pacientes com estádio 1. Foi um estudo que avaliou o TH e o TDM1, comparando toxicidade, então ele não foi um estudo que teve poder para a gente avaliar se um esquema era superior ao outro, mas também mostrou o quão o prognóstico dessas pacientes é positivo se adequadamente tratadas, então 97% de sobrevida livre de doença invasiva em 5 anos. Teve nesse estudo só 3 eventos de recorrência à distância, mostrando, de novo, como o prognóstico dessas pacientes é bom. É importante avaliar o perfil de toxicidade, que foi o objetivo principal do ATTEMPT, e é interessante avaliar que o TDM1 teve menor grau de neurotoxicidade, mas apesar de ter tido menor grau de neurotoxicidade, teve mais descontinuação de tratamento por outros eventos adversos, 17% versus 6%. A gente sabe que o TDM1 acaba sendo um tratamento mais longo em termos de tratamento citotóxico, porque a paciente recebe 17 ciclos de TDM1 versus o TH, que a paciente recebe 12 semanas de um tratamento citotóxico e segue com anticorpo monoclonal anti-HER2. Nesse momento, até eu queria fazer a primeira pergunta para o Dr. Rafael. Qual que é o papel que o senhor acha do TDM1? Se continua priorizando o TH mesmo após os dados do ATTEMPT? Oi, boa tarde, obrigado pelo convite, gente, só para a gente não atrasar. Eu acho que até este momento o padrão ainda continua sendo o TH. Embora o estudo ATTEMPT tenha mostrado esses números espetaculares, ele tem sim uma toxicidade, principalmente transaminite, plaquetopenia, e a taxa de descontinuação é maior até do que a de TH. Dito isso, numa paciente mais idosa, às vezes a gente fica tentado a fazer o ATTEMPT trial, eu já fiz isso em 2 pacientes, mas porque havia contraindicação do uso de taxano por questão de neuropatia pré-existente, etc., por diabetes. Mas eu acho que o padrão ainda é dar TH sempre que a gente pode. Concordo. E até nesse sentido tem um ATTEMPT 2.0, que vai avaliar fazer 6 ciclos de TDM1 e depois seguir com trastuzumab. Eu acho que provavelmente vai ser um esquema mais fácil na prática clínica, até de reduzida descontinuidade de medicação por eventos adversos. A questão também é a gente ter, primeiro, antes de operar essa paciente, ter certeza se realmente a gente está falando de um estádio 1. Esses dados que não são brasileiros, né, são 2 cortes, uma do Dana-Farber dos Estados Unidos, outra espanhola, mostrando que essas pacientes com T1C clínico, 1/4 dessas pacientes tem doença axilar depois no anátomo patológico final. E isso é um desafio muito grande, porque essas pacientes acabam, muitas vezes, sendo operadas upfront e deixam de receber um tratamento neoadjuvante, de avaliar em vivo a resposta dessa paciente e, se não tiver uma biologia favorável de doença, conseguir receber um tratamento de resgate depois. E, nesse contexto, eu gostaria de primeiro perguntar para o Dr. Alvarado como é feito em tumor board, como é que são as discussões nessas pacientes com tumores T1C HER2 positivo? Quem são as pacientes que o senhor se sente seguro, apesar de essa chance de 1/4 de ter doença axilar para cirurgia upfront? Quem são as pacientes que o senhor, geralmente em tumor board, é favorecido junto com o oncologista neoadjuvância? Yeah, there's a difficult situation, obviously. If they're node positive, then they would go on neoadjuvant therapy for sure, typically. I think for the T1C population, we don't typically have our radiologists use ultrasound in the axilla for every patient. However, in a triple negative or a HER2 positive that's T1C, we'll typically do some kind of ultrasound in the axilla to make sure we're not missing an abnormal lymph node. But even if the lymph node is negative, I think other factors that go into it at our institution are the estrogen receptor for these patients and the patient age. Now, I know, as we discussed earlier today, that age is not a great marker. Unfortunately, it's used a lot. So at our institution, I think if the patient is premenopausal, she's estrogen negative, and has a T1C,
N0, probably going to get offered neoadjuvant therapy. Not that it's right or wrong, but I think it's just more of a feeling that the oncologist has. If the patient is estrogen positive, postmenopausal, T1C, clinically N0, we would probably consider going to surgery first. But I mean, these are difficult situations to try to figure out what the best is, and I think you can use grade maybe as well, but it usually should be decided on a patient per patient discussion. Dr. Calix, considerarias qual esquema numa paciente T1C quando pensas em neoadjuvância? Considerarias fazer um esquema poupando essa paciente de carboplatina, por exemplo, fazer um THP? Essa é a grande questão. O problema é que o pertuzumab também não está aprovado para neoadjuvância menor que 2 centímetros, né? Então isso seria off-label, mas eu acho que, como já foi dito, para uma doença que é receptor negativo, sem coexpressão de receptor hormonal, HER2 positivo, a probabilidade dessa paciente atingir uma resposta patológica completa só com duplo bloqueio, que poderia ser subcutâneo, e 12 semanas de paclitaxel, que é hiper bem tolerado, é mais do que 80-85%. Tem 2 estudos que mostram isso. Um estudo é um alemão, ADAPT, HER2 positivo, receptor negativo. E o segundo é o DAFNE, que é um outro estudo que também mostra a mesma coisa. Então, com base nisso, se eu não tivesse a restrição regulatória da aprovação do pertuzumab, eu não tenho dúvida que para um T1C clinicamente N0, o ideal seria dar duplo bloqueio com 12 semanas de paclitaxel, depois operar, e a probabilidade imensa, 80%, 90%, é que ela atinja a resposta patológica completa, e se não tiver atingido, aí sim a gente daria TDM1 na adjuvância. Uma das questões mais desafiadoras é o estadiamento axilar. Eu sinto que isso, provavelmente, no Brasil, a gente tem menos pacientes, pelo menos eu não acho que a gente tem 1/4 das pacientes que descobre doença linfonodal só no anátomo patológico, até porque a gente tem radiologistas bons aqui, não são técnicos, são radiologistas médicos que fazem ultrassom de axila, e até nesse ponto eu gostaria de ouvir a doutora Aline quanto à importância dessas pacientes terem um adequado ultrassom axilar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Então, respondendo à sua pergunta, Daniele, a ultrassonografia axilar é um método de escolha para estadiamento locorregional linfonodal. E, nesse cenário, a avaliação dos 3 níveis axilares e a atenção para achados muito tênues de alteração, como muda o estadiamento e vai mudar a conduta clínica, eles são muito importantes. Principalmente espessamento cortical focal, acima de 3 milímetros, que ainda é muito pequeno, mas precisa ser considerado nesse cenário. Perfeito. Com certeza, a gente tem que cuidar com undertreatment, principalmente pacientes jovens com receptor hormonal negativo, grau histológico 3, tumores que, na minha opinião, passam de 1,5. A gente sabe que não é porque passou 2,1 ou 1,9, isso é um risco contínuo, né? Então, pacientes com tumores muito próximos de 2 centímetros, é fundamental um adequado estadiamento axilar e realmente considerar neoadjuvância para paciente em algumas situações, mas cuidar também com o overtreatment, né? A gente fala que 1/4 pode ter doença axilar, mas 3/4 não vão ter e vão ter um ótimo prognóstico, como a gente viu em 2 estudos com quase uma década de diferença, o APT e o ATTEMPT Trial. E nessas pacientes com estadio 2 e 3, a gente sabe que o padrão é fazer a neoadjuvância. Então, tumores acima de 2 centímetros ou pacientes com acometimento linfonodal, o padrão é fazer a neoadjuvância. Por quê? Por um grande motivo, a gente consegue entender a resposta dessa paciente em vivo e a gente consegue entender na paciente, depois da cirurgia, se essa paciente tem resposta patológica ou não. Porque a gente sabe que para HER2 positivo é fundamental essa informação. As curvas de sobrevida livre de recorrência e de sobrevida global são completamente distintas das pacientes que têm resposta patológica completa, das pacientes que têm doença residual. E isso é importante não só como uma informação prognóstica. Hoje em dia a gente sabe que entender quem são essas pacientes com doença residual que vão ter pior prognóstico é fundamental para a gente conseguir oferecer na adjuvância um tratamento que consiga resgatar essa paciente e conseguir melhorar os desfechos de sobrevida.
E um dos grandes avanços que a gente fez para as pacientes estadio 2 e 3, que são submetidas à neoadjuvância, é poupar essas pacientes de antraciclina. A gente sabia do risco cardiovascular, de redução de fração de ejeção, da combinação de duplo bloqueio com antraciclina, além dos efeitos hematológicos de longo prazo. A gente teve 2 estudos grandes que demonstraram que oferecer ou não antraciclina, a gente não vai mudar desfecho de sobrevida, a gente consegue atingir excelentes taxas de resposta patológica completa, acima de 70%, e poupar essas pacientes de receber antraciclina. Quando eu fiquei no MD Anderson, realmente a gente não estava mais usando para nenhum caso. Dr. Calix, ainda vê algum papel em alguma paciente específica de receber antraciclina? Talvez uma paciente que não teve uma boa resposta? Com base no dado científico, a gente pode poupar a paciente de antraciclina. No Einstein, especificamente, a gente poupa todo mundo e dá o esquema de FINA, TCHP, 6 ciclos. Existe esse outro esquema do TRAIN2. O problema do TRAIN2 é que são 9 ciclos, é um tratamento mais longo. E aí tem gente adaptando da sua cabeça, fazendo 6 em vez de 9 ciclos, para não demorar demais, embora isso não tenha sido estudado, então é um pouco temerário. Mas eu não vejo hoje uma paciente para a qual eu necessariamente daria antraciclina nesta situação de neoadjuvância. Perfeito. No MD Anderson também era feito 6 ciclos. Então, agora iniciando o caso, uma paciente de 33 anos, 7 meses pós-parto, ainda amamentando a filha, apresentou uma massa palpável em mama direita, bem extensa, com 6 centímetros, associada a uma importante assimetria, e linfonodos axilares palpáveis. É uma paciente sem história familiar oncológica. A gente sabe que a gente está falando de... o caso vai acabar sendo um câncer de mama, mas assim, a gente está falando de um quadro relacionado ainda à gestação. Lembrar que qualquer câncer de mama que surge durante ou até um ano depois é um câncer de mama relacionado à gestação. E agora eu gostaria de perguntar para a doutora Karen, então uma paciente que chegue com essa história no teu consultório, qual seria a tua propedêutica inicial de solicitação de exames, hipóteses diagnósticas? Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Então, a primeira coisa, além do exame clínico, é os exames de imagem. É sempre bem desafiador, porque na amamentação a mama sofre muitas modificações, então a gente sempre tem que ver se realmente é um nódulo, se não é, E, normalmente, nos exames de imagem, a gente já vai conseguir diferenciar também se é um nódulo suspeito, para câncer de mama. Nesse caso, é indicada a biópsia. E também a gente sempre tem que excluir as alterações próprias da amamentação. Mas, sim, primeiramente seria os exames de imagem e depois, de acordo com o resultado, prosseguir com a core biopsy, provavelmente. Agora eu vou passar os exames de imagem da paciente. Se puder passar o microfone para a doutora Aline, radiologista. Então, o primeiro exame que essa paciente foi submetida foi a ultrassonografia. Então, a modalidade de ultrassom, ela é o primeiro exame indicado na paciente com suspeita de câncer de mama associado à gestação. É um exame sem radiação ionizante, é um exame seguro para essas pacientes e com alta acurácia diagnóstica. Durante o período da gestação e lactação, como a doutora Karen mencionou, a gente tem diversas alterações na mama, de proliferação ductal, hipertrofia, hiperplasia dos ductos e dos lóbulos mamários, que determinam alterações de imagem que reduzem bastante a sensibilidade, mas na prática clínica, como quando o radiologista tem experiência, é possível sim fazer o diagnóstico. Então, nesse caso de imagem, a gente vê um nódulo irregular com tênues focos ecogênicos de permeio ali, e esses focos ecogênicos são suspeitos para microcalcificações e é uma lesão suspeita. A segunda imagem, a gente vê a imagem de um linfonodo com espessamento cortical difuso e um rechaçamento do hilo. É importante lembrar que a avaliação da axila durante o período gestacional e também durante o período lactacional é bastante desafiador, já que essas pacientes têm fisiologicamente um aumento dos linfonodos, uma hiperplasia linfonodal. Mas dentro de um cenário de uma lesão altamente suspeita
e com volume tumoral exuberante, impera-se fazer o prosseguimento da investigação com a biópsia. Essa paciente foi, então, encaminhada para a mamografia. A mamografia ela é um método seguro, né, na avaliação do câncer de mama associado à gestação, inclusive para pacientes que estão gestantes, que não era o caso dessa paciente, né. A dose de radiação que chega no concepto ela é muito baixa. Se a gente for comparar, a radiação é de 0,001 micrograys, sendo considerado seguro até 100 micrograys. Então, é uma radiação que ela recebe radiação espalhada, é feita a proteção abdominal quando é feito, então, especialmente em casos diagnósticos, é importante complementar a avaliação com a mamografia no estadiamento locorregional. Então, nessa imagem, a gente tem, acho que cortou uma incidência aqui, a crânio-caudal direita, mas a gente tem ali a médio lateral oblíqua, em que a gente vê um nódulo hiperdenso, irregular, espiculado, associado a microcalcificações pleomórficas. Também no prolongamento axilar a gente vê a alteração linfonodal, com linfonodos densos, arredondados, com perda da morfologia habitual, assimétricos em relação à axila contralateral. Todos esses são dados de alta suspeição para acometimento secundário da axila. Aqui a gente tem as imagens de ressonância magnética. Então, primeiro ali a gente tem um corte axial, com uma reconstrução MIP, em que a gente vê um nódulo volumoso na mama da paciente, correspondente ao achado da mamografia, ele tinha 5,6 centímetros. Nas duas imagens, a gente vê o corte axial e coronal da axila, mostrando o conglomerado linfonodal, onde a gente tem os linfonodos com perda de morfologia, perda de hilo gorduroso, acometendo os níveis 1 e 2 axilares. Pode passar. Aqui, para ilustrar, a gente fez uma reconstrução em MIP, para ilustrar o volume de doença que ela tinha ali na mama direita, e também aqui os gânglios axilares, mostrando-se um caso bastante desafiador. Essa paciente, então, foi submetida à biópsia da mama, que mostrou um carcinoma invasivo ductal, grau histológico 3, com TIOS de 10%. Na imunohistoquímica, receptor de estrogênio forte de 100%, receptor de progesterona de 10%, um KI67 de 45% e HER2 3 cruzes. Essa paciente também foi submetida à biópsia axilar, que confirmou o acometimento pela doença de base. Eu sei que essa paciente ela já estava numa fase de amamentação, mas gostaria de saber com o Dr. Alvarado se essa paciente estivesse gestante, como seria a tua propedêutica de estadiamento? Crystal ball. Yeah, I mean, if she was pregnant, then she probably would. I don't think she would get staging. I don't think. Depending on where she is in her pregnancy, she would get treated maybe with neoadjuvant therapy without the HER2 possibly, or if she was close to delivering, maybe deliver first early if possible and then go on therapy. And so, yeah, I'm not. Só um detalhe adicional, esse talvez é um caso onde a neoadjuvância, se ela tivesse grávida, poderia consistir em AC, seguido de THP, para que a gente ganhasse tempo para que ela pudesse ter a gravidez a termo. E como seria estadiamento? Como é que faria isso? Já foi feito o que daria para fazer, a ressonância, né? Não teria mais o que fazer, não daria para fazer o PET, não teria muita solução. Então, como essa paciente estava amamentando, então ela fez o PET, que não mostrou evidência de doença metastática à distância, e ressonância de crânio, que não mostrou evidência realmente de doença do sistema nervoso central. Daniele, posso acrescentar Claro. um pouquinho sobre o estadiamento de câncer em paciente gestante? A radiação é algo bem preocupante, que a gente realmente tem que
ter bastante cautela ao utilizar. Mas existem já diversos trabalhos que a gente tem alguns exames que são seguros nessas pacientes, né? O câncer de mama, ele é um câncer mais comum na gestação, e o estadiamento, geralmente, ele é feito com a radiografia simples de tórax, com proteção abdominal. E os demais exames a gente pode lançar mão da ultrassonografia, né, de abdômen para avaliação hepática, e também a ressonância sem contraste no campo magnético de até 3 Tesla, e sem contraste, né, logicamente, a gente tem nível de evidência e segurança para utilizar como estadiamento, e aí a gente utiliza o método de difusão para avaliação de imagens suspeitas. Isso é bem importante, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ver casos como esses. As mulheres estão engravidando mais tarde, muitas vezes até depois dos 40 anos, que seria a idade até de a paciente estar fazendo screening. Então, eu acho que cada vez a gente vai ver mais casos como esses. Então, aqui só mostrando o hipermetabolismo da doença nos linfonodos axilares, em cadeia 1, cadeia 2, e também a extensa lesão mamária, com cerca de 6 centímetros no PET-CT. Essa paciente também, 33 anos, super jovem, também foi submetida a um painel genético germinativo, que foi negativo. Essa paciente fez o padrão de neoadjuvância com TCHP por 6 ciclos, mas, infelizmente, durante toda a neoadjuvância, essa paciente não teve resposta clínica nenhuma. Ela ficou com doença estável. Gostaria de perguntar para o Dr. Calix, iria para a cirurgia nesse momento? Pediria um PET para realmente confirmar se ela, apesar, ela não progrediu, ela ficou só com doença estável, pensaria em trocar por algum esquema diferente? Seria um tumor que foi considerado operável? Assim, geralmente, quando você dá TCHP para uma doença HER2 positiva, a resposta é muito rápida. Se depois de 2, 3 ciclos eu não visse absolutamente nenhuma resposta, eu provavelmente teria trocado por um esquema de antraciclina, teria interrompido o duplo bloqueio, eu teria trocado por um esquema com antraciclina. Mas ela terminou o TCHP e eu não tenho dado nenhum de que adicionar agora mais quimioterapia, primeiro que ela não vai tolerar, segundo que isso vai necessariamente trazer benefício para ela. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que ela tem que ser operada, mas o prognóstico dela piorou significativamente. Uma outra questão importante de lembrar, ela tem 33 anos, e até a gente saber que ela não ia responder tão bem, o prognóstico dela ainda é muito bom. A imensa maioria das pacientes com doença HER2 positiva vão ser curadas. Então, a gente tem que considerar a hipótese de preservar a fertilidade nessas pacientes. Ela tinha 33 anos, imagino que tinha só esse filho que ela tinha acabado de ter, e se ela for curada, ela poderia futuramente gestar mais uma vez. Então, a gente teria dado para ela proteção de função ovariana junto com o tratamento neoadjuvante. Provavelmente, ela não teria tido tempo de fazer preservação de fertilidade com coleta de óvulo, por causa do tempo necessário para isso. Perfeito. Acabei não colocando aqui, mas a paciente fez Zoladex junto com o TCHP. Uma dúvida, era uma paciente com alto volume de doença axilar e na mama, mas, doutora Alvarado, consideraria, se ela tivesse menos volume, clipar a axila e a mama, considerando se ela tivesse uma boa resposta de escalonar o tratamento cirúrgico? Eu sei que não foi o caso, mas se ela tivesse tido uma boa resposta. If she had a good response, Yes. what would Clip we do? I the think breast and the lymph nodes. in these cases, we always start the same. We would have done a fine needle aspiration of one of the lymph nodes and left a clip there. She would have gotten her neoadjuvant therapy. If she had a complete clinical response, then she would get whatever breast surgery she preferred, and we would do a targeted sentinel node procedure and wait for the final outcome and then have the discussion. Even with N2 disease, we would have the discussion because, as was stated, I mean, classically, probably 60% of these patients would have a complete pathologic response. So we would give her that option. In this case, unfortunately, I think she would have an axillary clearance. She's had no response whatsoever, unfortunately. And you don't want to leave that disease there because it seemed like it was significant. Doutora Karen, qual a tua visão aqui no Brasil sobre tanto a clipagem como a abordagem cirúrgica nesse momento com ela sem resposta? Então, normalmente, quando vai para quimionel, pelo menos eu e a minha equipe, a gente não tem o costume de clipar o linfonodo por alguns motivos. Primeiro, por questão das operadoras de saúde. Normalmente, a gente não consegue clipar
pelos convênios. A gente só consegue colocar a semente de iodo. Até na mama também, a gente só consegue colocar a semente normalmente. Isso dificulta um pouquinho. Segundo, porque a gente sabe que se o linfonodo é muito grande e uma doença maior, depois da químio, se responder bem, esse linfonodo vai reduzir e esse clipe pode cair na gordura axilar, isso vai dificultar bastante achar este clipe, né? A gente sabe que reduz bastante a taxa de falso negativo, mas na nossa rotina a gente só faz dupla marcação, né? Quando responde bem, né? Pós-químio, dupla marcação e tenta tirar pelo menos 3 linfonodos quando possível. Questão da mama, nesse caso, infelizmente, ela não respondeu nada, então não tem outra opção, né? Mastectomia, dá para ver que é uma lesão bem extensa, principalmente na ressonância. Aí a gente já vai para a discussão de reconstrução também, né? Mas se ela tivesse respondido, e normalmente a gente vê que responde bem, a gente poderia até aventar a cirurgia conservadora e com biópsia do linfonodo sentinela, dupla marcação e tentar tirar pelo menos 3. Então, só mostrando as imagens, a paciente na ressonância pós 6 ciclos de TCHP, infelizmente não teve nenhuma resposta, doença estável, sem sinais de progressão. Essa paciente foi para abordagem cirúrgica, com mastectomia direita e esvaziamento axilar. A gente sabe que o prognóstico dela é por essa neoplasia, mas a gente sabe que muitas pacientes no Brasil, e eu também via nos Estados Unidos, essas pacientes muitas vezes, mesmo com teste genético negativo, insistem para ir para uma mastectomia bilateral. Como que abordas, doutor Alvarado, esses casos no teu consultório? Numa paciente com teste negativo e com prognóstico ruim da neoplasia primária. If the patient don't want bilateral mastectomy but don't have a clear indication. Oh, so in this case, if she wanted bilateral mastectomy with all that disease? No. It's hard, right? I mean, I don't know. It's a patient decision. I mean, I would not say no if she said it, that she wanted bilateral mastectomy, but I would have her think about it, maybe go home, discuss it again, come back. But ultimately, if that's what she wants to do, then I think that's what we would do. You know, we would do what's best for her, that she thinks would be best for her. You know, if she doesn't have any distant disease, again, without both breasts, then at least she doesn't need to do any kind of imaging, you know, here. Maybe that's a benefit to her. It's hard to say. The other thing I was going to say, and you may know better, I remember there's a false finding for HER2-positive disease. I can't remember, that maybe it's not HER2-positive, even though it looks HER2-positive, and I can't. So you can reclassify, desculpa, eu vou falar em português. Você pode reclassificar qualquer tumor, seja HER2 positivo, seja luminal, através de um PAM50. Existe uma fração, uma porcentagem, embora pequena, de tumores que são por imunistoquímica ou até por FISH, HER2 positivos, mas que molecularmente, na classificação intrínseca, poderiam ser reclassificados como basaloides. A fração é pequena, mas ela existe. E, geralmente, esses são os tumores, biologicamente, que não respondem bem ao HER2. Aqui, curiosamente, foi repetida a imunistoquímica, e mais uma vez veio 3 cruzes, mas isso não quer dizer que, biologicamente, seja um tumor HER2. Provavelmente é isso que está acontecendo aqui. A grande pergunta é, ok, ela não teve nada de resposta, para que eu vou continuar a terapia anti-HER2 para essa paciente? É uma pergunta justa. E a outra pergunta justa é, ok, se eu vou ter que fazer uma adjuvância para essa paciente, obviamente eu vou, porque a chance dela ter doença micrometastática é virtualmente 100%, o que eu uso? E aí a resposta provavelmente seria dar antraciclina, algum esquema de antraciclina para ela. Agora, em relação à porcentagem com que isso ocorre, é diferente na doença inicial, se eu faço um PAM50, reclassifico molecularmente, a porcentagem de HER2 positivo por imunistoquímica, que são basaloides, é menor do que na doença metastática, por exemplo.
E eu não sei decorar o número para falar, mas é algo aí, a Filomena me corrige se eu estiver errado, algo em torno aí de 10%. Eu acho que no futuro também com HER2-DX, né, de entender quem dessas pacientes vão ter um maior risco e um pior prognóstico. A questão que eu fico pensando, o tempo que, se a gente conseguir solicitar esse teste, se ele tiver uma evidência mais robusta, o tempo que a gente vai receber de volta esse teste, a paciente às vezes esperando para tomar uma conduta. Eu não acho que o HER2-DX vá ser usado, para ser muito honesto, mas a função do HER2-DX a melhor função do HER2-DX é desescalonar tratamento, na verdade. Depois a gente pode até discutir o HER2-DX, é um teste sendo desenvolvido na Espanha, já está patenteado, embora não esteja sendo utilizado por ninguém clinicamente ainda. Então, só falando do resultado anatopatológico, então, o paciente, como esperado, teve um alto volume de doença residual, um RCB3, 11 de 17 linfonodos acometidos. É uma das situações que eu vejo menos papel de repetir a imunohistoquímica, porque se ela vier HER2-0, a gente sabe que ela vai ter o mesmo benefício de um tratamento adjuvante, e o padrão ainda é Kadcyla. Receptor hormonal também, mesmo que ela viesse negativa, eu não deixaria de oferecer o melhor tratamento de bloqueio hormonal com supressão ovariana e inibidor de aromatase. Nesse contexto, agora eu gostaria de perguntar para a doutora Ana qual seria a drenagem de radioterapia, qual o fracionamento. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E, novamente, é um caso que a gente não consegue dispensar radioterapia, então, para ela seria drenagem completa, uma paciente que a gente consegue fazer em 15 frações, né? Não faria em 5, como foi também, né, comentado na discussão passada, mas não teria grandes comemorativos, né, para comentar nesse cenário, né? Fica bem clara a necessidade dela de melhorar controle local com tudo isso de doença residual, né? Infelizmente, não é aquelas pacientes do B51 que a gente vai tentar. Eu achei que ia ser isso, hein, nesse caso de HER2. E uma pergunta, a gente sabe que fazer exames de imagem, né, para essa paciente sistêmicos, a gente infelizmente não sabe se a gente vai mudar em algum momento a mortalidade, até o que a gente tem é negativo descobrir uma paciente com maior ou menor volume de doença metastática se ela tiver recorrência. Mas numa paciente com realmente um alto risco de recorrência, como acompanha as Dr. Calix em termos sistêmicos, sistema nervoso central ou só a parte de mama, gostaria de saber também com o Dr. Alvarado depois. Nós não temos dado nenhum de que ficar fazendo PET seriado vai fazer ela viver um dia a mais, assim como não temos dado nenhum de que fazer ctDNA vai fazer ela viver nenhum dia a mais. Dito isso, na minha realidade no Einstein, existe também uma questão da ansiedade da paciente. E é muito difícil você falar para uma paciente, olha, você não vai viver um dia a mais por eu descobrir mais cedo a tua doença. O que ela quer saber é se naquele dia ela está livre de doença. E as pacientes falam, Rafael, eu quero fazer um PET scan. Eu falo, mas o PET scan vai gerar ansiedade. Ela fala, a ansiedade de não fazer é pior que a ansiedade do dia que eu faço até a hora que eu te vejo e você me disse que está negativo. E se tiver doença, eu quero começar a tratar já. Então, eu sim, uma paciente como esta, eu sim seguiria com PET scan. Provavelmente, pelos 2 primeiros anos, eu seguiria aí a cada 6 meses, mais ou menos. E crânio, um baixo limite de sintomas ou pedirias em algum intervalo? Crânio ela já fez e tinha que fazer mesmo. Então, né? Pacientes com doença localmente avançada HER2 positivo a gente faz, embora o NCCN não recomende fazer ressonância para ninguém sem sintomas. Para a meta cerebral em se tratando doença HER2 positivo, embora eu tenha dúvida que intrinsecamente ela é HER2 positivo, faz sentido fazer um segmento, porque 30% a 50% das pacientes vão acabar evoluindo com recidiva em sistema nervoso central. Agora, conceitualmente, se eu tenho drogas boas para tratar uma eventual recidiva, passa a fazer mais sentido eu seguir de maneira mais próxima. Então, vou dar um exemplo. Agora, nós temos o TDXD para doença HER2 positivo, uma droga extraordinariamente eficaz. Então, eu tenho mais boa vontade de descobrir logo se ela tem ou não tem a recidiva. Antigamente, quando nada do que eu fizesse a progressão era bom, realmente, não fazia tanta diferença. Então, conforme você vai tendo a pílula mágica, você tem mais boa vontade de detectar mais cedo uma eventual recidiva para evitar que a paciente tenha sintomas decorrentes da doença. Perfeito. Então, é importante a gente entender o quão ruim é o prognóstico dessa paciente. Então, uma paciente com RCB3, a chance de ela estar livre de recorrência de doença em 10 anos é só
40%. Então, 60% dessas pacientes vão recorrer à doença. Então, realmente é uma paciente de muito alto risco. E nesse sentido que a gente tem aprovado o label no Brasil, nos Estados Unidos, é o Kettering Trial, que avaliou nessas pacientes com doença residual, fazer TDM1 por 14 ciclos ou trastuzumab isolado, e o desfecho primário foi sobrevida livre de doença invasiva. O estudo foi claramente positivo para o seu desfecho primário, com uma diferença absoluta em 7 anos de 13,7%, um hazard ratio de 0,54. E também foi positivo, como a gente viu no último evento de San Antônio, para a sobrevida global. Então, com uma diferença de 4,7% absoluta, o TDM1 ganhou sobrevida global na adjuvância. Então, por isso que a gente fala tanto da importância dessa paciente não ser operada upfront e ser submetida à neoadjuvância e entender a biologia da doença. Falhas do Kettering Trial e como a gente pode, em perspectiva, melhorar, né? Uma das grandes falhas do Kettering Trial, metade dos eventos de recorrência aconteceram em sistema nervoso central. E, numericamente, tanto o Kettering Trial, o TDM1, tanto o trastuzumab tiveram o mesmo percentual, não teve diferença estatística. Então, infelizmente, o TDM1 não conseguiu diminuir recorrência no sistema nervoso central. Foi numericamente até um pouco maior, mas, basicamente, a gente não conseguiu diminuir recorrência em um sítio tão crítico como o sistema nervoso central. Outro ponto é, se a gente for pensar, eu não vi nenhuma avaliação por RCB, mas se a gente for considerar nessa paciente, que, por exemplo, ficou com YPN3, a gente melhorou o desfecho de sobrevida? Melhorou. Mas olha o quão ruim é em 7 anos. 38% só dessas pacientes vão estar vivas e livres de doença, versus 32% no grupo que recebeu trastuzumab isolado. É uma paciente super jovem. Esse resultado é muito ruim e, sem dúvida, a gente precisa melhorar isso. E tem 3 estudos bem importantes que eu gostaria de salientar, são 3 estudos fase 3 que a gente espera que consigam melhorar o paradigma dessas pacientes. Um dos que eu considero mais importante é o Destiny Breast 05, que provavelmente vai ter a primeira avaliação apresentada no próximo ano, que randomizou as pacientes para receber o trastuzumab deruxtecan, que a gente sabe que no cenário avançado é melhor que o TDM1, versus TDM1 por 14 ciclos, mas gostaria de também comentar 2 importantes estudos, o COMPASS HER2-RD, que avaliou combinar TDM1 com tucatinib, que é um inibidor de tirosinoquinase, que na doença metastática tem uma alta atividade em sistema nervoso central, versus TDM1 isolado, e o Astefania, que vai combinar TDM1 a atezolizumab e vai comparar com TDM1 isolado. Então, é importante a gente ver que nós tivemos grandes avanços, mas nós temos muito para avançar, e esses resultados desses 3 estudos fase 3 são muito aguardados. Outra coisa, numa era até pré-TDM1, pré-pertuzumab, sem dúvida isso é uma das falhas quando a gente fala desse estudo em 2024, é estender o bloqueio HER2 em pacientes de alto risco. Então, esse estudo avaliou pacientes que fizeram tratamento adjuvante com trastuzumab, e a gente estender por mais 1 ano o bloqueio de HER2 com neratinib, versus o acompanhamento segmento usual. E o desfecho primário do estudo foi sobrevida livre de doença invasiva. A gente sabe que tem um crosstalk da via de HER2 com a via endócrina, e o estado do estudo como um todo foi negativo, mas se a gente for olhar a população com receptor hormonal positivo, a gente vê uma diferença em 5 anos de 7,4% de sobrevida livre de doença invasiva. Então, é uma diferença robusta, e o mais interessante é que foi um dos poucos estudos na adjuvância que conseguiu diminuir recorrência do sistema nervoso central. A gente sabe de todas as falhas, que é numa era pré-TDM1, pré-pertuzumab, mas eu gostaria de saber, Dr. Calix, se tivesses com essa paciente hoje, sem um clinical trial que conseguisses incluir, se considerarias fazer neratinib depois de 1 ano em uma paciente com tão alto risco? Antes disso, até a questão da adjuvância com o TDM1 para uma paciente refratária à terapia anti-HER2 e com N3 patológico, a chance de que o TDM1 vá fazer qualquer coisa para essa paciente é virtualmente 0. E se eu levasse esse caso e eu levaria para o tumor board, provavelmente o consenso seria ter dado adjuvância contra a ciclina ao invés de TDM1 para essa paciente. Em relação ao Extenet, a gente nunca teve aqui o neratinib disponível.
Mas, embora tenha havido ganho do ponto de vista de sobrevida livre de doença invasiva, isto não se traduziu em ganho de sobrevida global e, pior ainda, é uma droga bastante tóxica. Eu não daria para ela, embora nos Estados Unidos sim ela receberia neratinib nessa situação clínica, desde que acreditassem que ela era de fato HER2 positivo. O que eu teria feito, embora seja off-label, eu teria pedido um PAM50 para ela para documentar se molecularmente ela realmente é HER2, e se ela não fosse, certamente eu daria antraciclina. Se viesse HER2 positivo, eu acho que metade das pessoas talvez propusesse dar TDM1 com ou sem sequenciar isso com o neratinib. No mundo ideal, eu acho que essa paciente, a gente até procurou para ver se tinha algum clinical trial que tinha do trastuzumab deruxtecan. Infelizmente, a paciente não conseguia ir para o local que o trial estava aberto, mas sem dúvida é uma paciente que a gente tem que pensar em clinical trial, porque infelizmente os desfechos de sobrevida são muito ruins com TDM1. Concordo plenamente contigo, uma paciente claramente refratária a 2 agentes citotóxicos, duplo bloqueio, dificilmente o TDM1 vai melhorar o prognóstico dessa paciente, apesar de que é o label e é o que a gente tem maior comprovação com o estudo fase 3. Agora, indo para o cenário avançado, a gente sabe que a primeira linha, há mais de 10 anos, como já até foi comentado pela doutora Isabel na apresentação anterior, é o Cleopatra Trial. Todo mundo que faz oncologia mamária já está cansado de ver esse trial, mas o que é importante a gente lembrar desse trial é que é um grupo enriquecido que entrou nesse trial de pacientes com câncer metastático de novo. 40% das pacientes do trial tinham câncer metastático de novo, só 10% tinham recebido trastuzumab no cenário da adjuvância e cerca de metade das pacientes não tinham recebido quimioterapia nem na ANEL nem na adjuvância. Então, foi um trial bem enriquecido com pacientes com câncer de mama metastático de novo, que, na minha opinião, são as pacientes que, junto com as pacientes com receptor hormonal negativo, maior percentual de TIOs, são as pacientes que têm maior chance de ter realmente uma resposta prolongada e possivelmente ficarem curadas. É importante a gente ver nessa avaliação final, com 8 anos de follow-up de sobrevida global, mostrando que 37% das pacientes continuavam vivas no grupo que recebeu o duplo bloqueio com docetaxel. Então, a grande dúvida é, será que uma parte dessas pacientes realmente não está curada? E será que qual é o melhor momento que a gente poderia considerar parar o tratamento com duplo bloqueio? Para isso, a gente tem um estudo aberto no Dana-Farber desde o ano passado, chamado Stop HER2 Trial, que nas pacientes que estão há pelo menos 3 anos sem progressão de doença em bloqueio HER2, essas pacientes que desejem, aceitem parar o tratamento, vão ser randomizadas para parar o tratamento com anti-HER2 e só seguir segmento clínico versus continuar o tratamento que essas pacientes estão fazendo. E, além disso, vai ser avaliado o ctDNA. O desfecho primário do estudo vai ser sobrevida livre de progressão. E, apesar de cada um ter um par de casos, algumas oncologistas mais do que isso, de pacientes que pararam o tratamento por algum motivo e nunca recorreram, realmente falta a gente ter realmente estudos que avaliem isso e comparem nas pacientes que seguiram versus não seguiram o tratamento. O que a gente tem de dados que realmente mostram que essas pacientes são as pacientes que têm maior chance no início da primeira linha de ter uma taxa de resposta completa, prolongada, são geralmente as pacientes com receptor hormonal positivo, com câncer metastático de novo e com maior percentual de TIOs. Não sei o que pensas sobre isso também, Dr. Calix. No futuro em relação a isso todos nós temos essas pacientes, a gente fica se perguntando. Eu tenho experiência com 3 pacientes. Uma delas era uma senhora idosa, que depois de 3 anos eu parei a terapia anti-HER2, ela perdeu um pouquinho o segmento e quando ela voltou com uma compressão medular metastática e foi catastrófico. Depois disso eu fiquei 5, 6 anos sem fazer e agora, neste momento, eu tenho 2 pacientes que pararam. Uma delas tem 5 anos já de terapia anti-HER2, a outra tem 3, eu não faço o segmento com ctDNA porque eu não tenho ctDNA, a gente está fazendo o PET seriado para essas 2 pacientes, eu não tenho muita experiência além disso. O Dennis Lehman, que é quem mais entende disso, ele tem 100% de certeza que a imensa maioria das pacientes em remissão depois de 2 a 3 anos estão curadas. Mas não é isso que a gente ouve anedoticamente de colegas, a maioria dos que fizeram se arrependeram de interromper.
Das últimas pacientes que eu vi no MD Anderson também, essa era a discussão, era uma paciente que já estava há 5 anos com duplo bloqueio, já estava fazendo fesgo, e a gente discutiu com ela, talvez considerar, apesar de a gente não ter muita evidência científica, ver ctDNA. Infelizmente, essa paciente acabou vindo com ctDNA positivo, sem evidência de doença metastática, a gente acabou seguindo o fesgo e acabou não parando, mas realmente esse estudo vai ser bem aguardado por isso. Seguindo, então, o caso da paciente, então, uma paciente que teve uma sem resposta à neoadjuvância, foi submetida à radioterapia adjuvante, estava fazendo TDM1 com bloqueio ovariano e exemestano, e depois de 6 ciclos de TDM1, ela apresentou um quadro de tontura e, por isso, foi submetida à ressonância de crânio. E daí eu gostaria de pedir para o Dr. Bruno avaliar as imagens. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Só uma informação que acho que é interessante nesse caso, que no contexto de meio de contraste, no contexto de amamentação, cerca de 1% do que é injetado vai para o leite materno e cerca de 1% daquilo que foi para o leite materno é absorvido pela criança. Então, assim, é muito pouco que a criança acaba absorvendo. Então, a mensagem é que, quando há o benefício de injetar meio de contraste naquela situação ali, a gente não deve deixar de fazer meio de contraste nessa situação de amamentação, né? Sempre vale a pena quando o benefício foi interessante. Então, aí a gente tem ressonância magnética, 3 imagens. As 2 primeiras da esquerda aqui são sequências FLAIR. Então, a gente vê a primeira aqui já uma hidrocefalia, né, secundária à compressão do quarto ventrículo, por 2 lesões captantes de contraste, né, aquela terceira de lá é uma imagem axial T1 pós-contraste, 2 lesões captando, com a captação homogênea de contraste, né, a gente pode falar que é basicamente homogênea, com bastante edema vasogênico, visto aqui na imagem do meio, determinando aqui um apagamento de sulco e compressão do quarto ventrículo, né? Então, são 2 imagens que são bem sugestivas de implantes metastáticos. Essa paciente, após essa ressonância, foi submetida a PET-CT, que não mostrou evidência de doença além do sistema nervoso central, que a gente já tinha visto na ressonância. E daí, nesse momento, eu queria que a doutora Melina e a doutora Ana falassem do ponto de vista neurocirurgia e radioterapia. A gente sabe que também tem uma boa arma de tratamento sistêmico, mas ela está sintomática. Acho que seria importante discutir também a parte de controle do sistema nervoso central. Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, o que a gente vê nessas 3 imagens? 2 lesões muito próximas, dentro da fossa posterior, que é uma região muito pequena do crânio, e com estruturas nobres, né? A gente tem o tronco cerebral ali sendo comprimido pelo edema e causado por essas lesões. A cirurgia, nesse caso, é realmente até para evitar um risco de vida, porque se a gente não fizer nada, essa paciente vai morrer pelo risco de hidrocefalia, que é a hipertensão craniana causada por essa montante de líquor ali dentro do ventrículo. Então, nesse caso, a indicação de cirurgia é mais do que certa. É necessário, sim, a descompressão da fossa posterior, com a ressecção dessas 2 lesões que são próximas, né? E provavelmente até um catéter inicialmente para tentar diminuir a pressão intracraniana. E nesse momento eu primeiro faria a cirurgia e aí depois conversaria com a radioterapeuta, né, para fazer a terapia posterior. Então, mas é isso mesmo, eu concordo. Então, eventualmente chegam pacientes assim para a gente, já para avaliação de radioterapia, antes de terem passado numa avaliação neurocirúrgica, né? Então, eu costumo dizer, tem desvio de linha média, tem hipertensão intracraniana, são lesões que precisam de uma descompressão aguda, tem que ser passado antes com neurocirurgia, né? E o que a gente faz posteriormente, hoje em dia, é irradiar o leito cirúrgico com radioterapia estereotáxica. Então, a gente sempre tenta poupar o máximo de encéfalo livre aí no caso, né? Você comentou hoje em dia a gente tem tratamentos que têm uma penetração melhor em sistema nervoso central, né? A gente sabe disso, mas o padrão ainda em casos assim, ou não tem tantos comemorativos sintomáticos, mas são lesões pontuais que podem ser tratadas com radiocirurgia, isso ainda é
tratamento padrão. Diferente de pacientes, por exemplo, que vêm eventualmente com uma doença com padrão miliar, múltiplos pontos, e que chegam para avaliação e a gente não conseguiria escapar de oferecer de cara um crânio total, e é uma paciente que está assintomática, aí sim, a tentativa de um tratamento sistêmico que tenha boa penetração e a gente consiga preservar essa paciente, né, adiar um tratamento com radioterapia em sistema nervoso central, aí sim, né, a gente tem uma grande vantagem hoje em dia com esse avanço. Eu ia comentar, se a possibilidade fosse só whole brain, se ela não tivesse tão sintomática, gostaria até de ouvir a opinião do Dr. Carlos, mas num caso assim eu pensaria de começar tratamento sistêmico, avaliar de perto a resposta, e a gente sabe que hoje em dia a gente tem o trastuzumab deruxtecan que tem uma boa resposta no sistema nervoso central, então se ela tivesse com um volume pequeno, mais difuso, que a alternativa de tratamento seria whole brain, eu pensaria de começar tratamento sistêmico e avaliar a resposta. Sim, principalmente se você não tiver lesões maiores que precisem de um controle mais rápido, né? Agora, esse padrão miliar que eu comentei, eventualmente... Aqui eu não tenho dúvida que ela tem que ser operada primeiro, até para descompressão. E se ela tivesse uma doença HER2 positiva típica, que respondeu à terapia anti-HER2, e agora tem lá 2 metástases assintomáticas, eu também concordo com você plenamente que eu começaria com TDXD antes de fazer radiocirurgia. A gente tem que levar em consideração que TDXD ele é radiosensibilizante e ele causa radiation recall. Então, a não ser que você tenha uma necessidade de irradiar, e aqui nós temos a necessidade absoluta de irradiar depois da cirurgia, não vamos fazer à toa radioterapia para doença HER2 típica, porque nós temos um agente que tem alta penetração em sistema nervoso central, a duração do controle da doença do sistema nervoso central é igual que a duração do controle da doença sistêmica, e, portanto, a longevidade não é determinada só pela sensibilidade ou falta de sensibilidade em sistema nervoso central, mas doença sistêmica também. Neste caso, eu acho que tem que operar, tem que irradiar o leito cirúrgico. A gente não sabe se essa é uma doença HER2 que vai responder tipicamente a TDXD. E, considerando que ela vai precisar irradiar, qual o intervalo que darias do término da radioterapia para o TDXD? Considerarias os dados do Memorial de 2 a 3 semanas? Eles falaram em 3 semanas, eu acho que é o melhor dado que a gente tem. Então, é isso que eu faria. Eu esperaria 3 semanas depois do término da rádio para fazer. Até porque a gente tem, assim, é óbvio que ela vai ter outras metástases, então eu não quero esperar demais. Mas eu não tenho tanta certeza que isso aqui vai evoluir como uma doença HER2 com o TDXD. Eu acredito que ela vai ser mais como uma HER2 low com o TDXD, porque isso não é uma paciente típica de HER2 positivo. Ela não respondeu a nada até agora. Fazendo a pergunta provocativa, se realmente fosse uma paciente HER2 low, né, nesse momento, eu acho que TDXD seria o que a gente teria maior chance de resposta, mesmo se ela fosse luminal ou... Mesmo se ela fosse luminal ou até triplo negativo, mas a expectativa de benefício seria infinitamente menor. Esse é o problema. Mas não mudaria a linha de tratamento. Então, essa paciente foi submetida, acabei não colocando ali, a cirurgia e radiocirurgia, e teve uma radioterapia depois da área operada, e teve um bom controle, e começou o tratamento com trastuzumab deruxtecan. A gente fala que essa paciente estava fazendo um ADC na adjuvância, o TDM1. Faz sentido a gente oferecer agora um ADC, faz todo sentido. O trastuzumab deruxtecan, ele tem um payload diferente, ele tem uma concentração de droga por anticorpo muito maior, então 8 por anticorpo versus 3,5 do TDM1, ele tem um cleavable linker, então que vai propiciar uma entrega mais efetiva da quimioterapia para células tumorais, e ele tem um bystander effect. Então, por isso que a gente até comentou que se fosse uma paciente com HER2 low, mesmo nas células indiretamente que a gente não vai ter expressão de HER2, pela morte das células que têm expressão de HER2, a gente vai conseguir atingir tratamento citotóxico através do bystander effect. Então, é uma nova geração de ADC, sem dúvida, muito mais potente, e por isso que a gente aguarda com tanta ansiedade os dados na adjuvância, já que a gente sabe que na doença metastática foi superior, e isso a gente viu no DASH-BRADS 03, que foram pacientes em segunda linha, que foi comparado
comparado o trastuzumab deruxtecan versus o TDM1, então pacientes que tiveram progressão de doença ou ao Cleópatra, ou como num caso que nem a paciente que progrediu durante a adjuvância, e o desfecho primário foi sobrevida livre de progressão. E olhem essas curvas, como dificilmente a gente vê na oncologia mamária, um hazard ratio de 0,33, uma sobrevida livre de progressão em segunda linha de 29 meses versus 6,8 meses. Lembrando que no Cleópatra, primeira linha, a gente tinha uma sobrevida livre de progressão de 18 meses. Aqui em segunda linha, a gente tem uma sobrevida livre de progressão muito maior. Também com ganho de sobrevida global, então os dados ainda estão amadurecendo, a gente não chegou na mediana, mas mesmo com os dados que a gente tem agora, a gente já vê a diferença estatisticamente significativa em ganho de sobrevida global em receber na segunda linha o trastuzumab deruxtecan versus o TDM1 com hazard ratio de 0,64. E é interessante ver que mesmo nas pacientes com doença metastática em sistema nervoso central, no DB02 e DB03 tem uma particularidade. Inicialmente as pacientes podiam ter doença ativa em sistema nervoso central, depois foi feita uma emenda e só pacientes com doença tratada ou estável que poderiam entrar, mas é importante avaliar nessas pacientes que também teve um claro benefício de fazer trastuzumab deruxtecan versus TDM1. E aqui uma boa análise do DB01, DB02 e DB03. Então, uma avaliação desses 3 estudos, lembrando que a gente está falando de populações muito heterogêneas. O DB01 tinha pacientes que, na mediana, já tinham recebido 6 linhas de tratamento. Então, a gente está falando de um grupo muito heterogêneo de pacientes, mas é importante ver que o benefício em pacientes, por exemplo, com doença não tratável ativa em sistema nervoso central foi muito significativo, de 4 meses para o TDM1 versus 18,5 meses de sobrevida livre de progressão para o trastuzumab deruxtecan. Então, realmente é uma droga muito potente, muito ativa em sistema nervoso central. E aqui, como o estudo acabou incluindo muito poucas pacientes, porque foi antes da primeira alteração com doença ativa em sistema nervoso central, a gente tem outros estudos menores que avaliaram esse grupo de pacientes com doença ativa ou em progressão em sistema nervoso central. E claro que a gente tem diferentes respostas, a depender da linha de tratamento, mas que giram de 44% até mais de 70% quando é oferecido numa linha mais inicial o trastuzumab deruxtecan. E nesse contexto, a gente está falando que o Cleópatra é a nossa primeira linha, isso provavelmente vai mudar em breve. A gente tem o estudo DESTINY-Breast09, que randomizou as pacientes para receber o esquema do Cleópatra ou trastuzumab deruxtecan ou trastuzumab deruxtecan associado ao pertuzumab. É um estudo fase 3 robusto, provavelmente vai também ter uma publicação em breve e que provavelmente vai mudar a nossa primeira linha de tratamento depois de mais de uma década. E lembrando, o Cleópatra teve 18 meses de sobrevida livre de progressão, o TDXD na segunda linha teve 29 meses, a expectativa é que a gente chegue talvez a 36 meses de TDXD e pertuzumab em primeira linha de sobrevida livre de progressão, e talvez aquela curva de 37% que a gente vê hoje em dia do Cleópatra, de pacientes em 8 anos, vivas, talvez essa curva no futuro aumente ainda mais, de pacientes curadas provavelmente, e com uma qualidade de vida melhor, vivendo mais, e também uma droga muito mais efetiva de prevenir recorrência do sistema nervoso central. E no futuro, a gente infelizmente não tem tucatinib no Brasil ainda, eu até acho estranho porque está um tempo longo para chegar essa medicação no Brasil. Lá no MD Anderson a gente já usava há mais de 2 anos, mas a gente tem pelo menos 2 boas linhas no Brasil, então o Cleópatra em primeira linha, o TDXD em segunda linha, na terceira linha que realmente a gente carece de boas opções de tratamento. Mas isso no futuro provavelmente vai mudar radicalmente, então se a gente colocar o TDXD em primeira linha, depois a gente vai ter que pensar como fazer a manutenção dessas pacientes que vão ser boas respondedoras, provavelmente a gente não vai manter o TDXD por muitos anos, como que a gente deve talvez descalonar para HP, trastuzumab e pertuzumab, será que a gente vai associar na manutenção algum inibidor de tirosina quinase como o tucatinib, assim como melhora das linhas subsequentes, então sem dúvida no futuro teremos opções de tratamento ainda melhores para esse grupo de doença que sem dúvida melhoramos, mas continua sendo um subtipo agressivo. É isso, muito obrigada. Muito obrigada a todos da mesa.